Não haveria alguma coisa de chocante em ver uma grande descoberta feita por um canalha? A candura de um homem simples ficaria ofendida com isso. Escandalizamo-nos com uma dissociação que ofende a harmonia humana. Não acreditamos nesses joalheiros que vendem pérolas e não as usam. Viver junto da fonte sublime sem participar de sua natureza moral soa como um paradoxo. Usar do poder da inteligência e fazer dele uma força isolada, uma excrescência, parece-nos um jogo perigoso, pois toda força isolada, no seio de um todo equilibrado, torna-se vítima dele. Repare, a primeira frase desse parágrafo pode ser muito impactante, né? Não haveria alguma coisa de chocante em ver uma grande descoberta feita por um canalha, né? Por que nos parece chocante? Porque se for, dependendo do modo como nós entendemos essa frase, nós vamos falar que, sei lá, vamos pegar o Oscar Wilde, por exemplo, né? O Oscar Wilde ou o Nietzsche, né? Então você vai dizer que estes caras, por ou ser ateu, ou por ter uma vida imoral, ou qualquer coisa assim, eles não podem fazer grandes descobertas. Logo, seguindo essa lógica, eu vou negar tudo que o Nietzsche falou e vou dizer que ele é estúpido, ele não escreve bem e tudo que o Oscar Wilde falou, né? Desta forma também, eu vou pegar lá um diretor como Lars von Trier, que é basicamente um babaca, moralmente falando, e fora do cinema, né? Na sua inteligência cotidiana, ele é um babaca. E vou negar tudo que o Lars von Trier fez, porque há algo de chocante de ver uma grande descoberta feita por um canalha, né? Muito cuidado nessa hora. O ponto aqui não é que a verdade, a grande descoberta, as descobertas, vamos considerar descobertas aqui como encontrar a verdade, no sentido mais amplo da palavra. Não estou falando de uma investigação filosófica somente, né? Se um poeta descreve sei lá, uma chuva de meteoros, né? De forma que ele realmente acessa o significado dessa chuva de meteoros, ele descobriu a verdade, né? Se uma pessoa diz que o fogo é quente, ela descobriu a verdade, né? Então, vamos deixar isso bem claro. É sobre isso que nós estamos falando, em descobrir a verdade. Ora, não se trata de dizer que a verdade não é descoberta por pessoa alguma, a não ser quem seja moralmente nobre. Não se trata de dizer que todas as pessoas, então todo o ateu, todo livro que o ateu escreveu, ou que o libertino escreveu, ou que, sei lá, um satanista escreveu, não vai conter verdade nenhuma. Por quê? Porque a natureza da verdade é que ela perspassa todas as coisas. A beleza, o significado, ela está em todo lugar, né? Dizer que Deus é verdade é dizer que Deus é toda a verdade, né? Então, se um estuprador fala que 2 mais 2 é igual a 4, ele está na verdade. Percebeu? Bom, então o que se trata? Primeiro, é escandalizador que é chocante que uma grande descoberta seja feita por um homem, por um canalha, né? E aí nós temos que tentar descobrir o que é uma grande descoberta. Talvez nós tenhamos um pouco de alguma pista do que é essa grande descoberta, mais para o final desse parágrafo, quando ele fala assim, o Sertiange fala assim, usar do poder da inteligência e fazer dele uma força isolada, uma excrescência parece-nos um jogo perigoso, pois toda força isolada no meio de todo equilibrado torna-se vítima dele. Então, perceba, usar o poder da inteligência e fazer dele a força isolada. Então quer dizer que existe o poder da inteligência sendo usado isoladamente, né? Então você pode pegar o cara mais libertino do mundo, o cara mais estúpido do mundo moralmente falando, e ele
tem sim o poder da inteligência, né? Então, novamente, volto a enfatizar, não se trata de negar todo aquele que não é cristão. Não se trata em pegar o Mil e Uma Noites, por exemplo, que não foi escrito por um cristão, e falar isso daqui é uma porcaria. Não se trata disso. Se trata em afirmar que a posição de quem está isolado, longe da verdade, e vamos colocar verdade aqui, nobreza, né? Então, por exemplo, você não é um canalha, né? Ter esse poder é muito perigoso. Por quê? Porque você não tem. O que quer que você esteja descobrindo é uma descoberta parcial, porque não está conectada ao todo, né? Não está conectada à hierarquia da verdade. E aí você corre o risco de descobrir uma parcialidade e dizer que aquilo é tudo. Você corre o risco de descobrir algo, mas falar bobagem do que vem antes e do que vem depois. Você corre o risco de descobrir algo, mas ser usado pelo meio a ponto de que você seja manipulado, né? Eu coloquei uma notinha, vamos tentar digerir um pouquinho mais isso daqui. Coloquei uma notinha aqui como logo no final, né? Parece num jogo perigoso. Esse é o ponto, é perigoso, ok? Não impossível que um canalha descubra uma verdade. Que um canalha consiga ver a beleza de uma flor, por exemplo, né? Consiga ver e fale sobre a beleza da flor, produza alguma coisa sobre a beleza da flor, sei lá, escreva um poema sobre a beleza da flor, né? É um jogo perigoso. Por que é um jogo perigoso? Pois toda força isolada, no meio de um todo equilibrado, torna-se vítima dele, né? Se eu sou. Eu coloquei uma notinha, né? O poeta que usa seu talento por mero despeito, né? Então ele faz uma poesia profunda, assim, bonita, assim, mas está na raiz dessa poesia o mero despeito de ter levado um fora de uma menina que achou um cara melhor que ele. Só isso, né? Pense. Por mais que ele seja sincero com a poesia dele, ele sempre corre o risco de contaminar essa poesia com despeito e apresentar beleza, apresentar em forma de beleza o que na verdade é uma vilania dele, né? Então, ele pode, se ele é sincero com a poesia dele, apresentar a beleza, mas ele corre um risco enorme de estar contaminado, né? A obra dele estar contaminada, né? Ou pense, por exemplo, no intelectual que é manipulado por carência de admiração. Então está lá o intelectual buscando a verdade, só que ele não tem um caráter maior, né? Ele acha que a verdade que ele está buscando é uma verdade isolada. Logo, ele não tem nada superior para respeitar. E aí, nas investigações filosóficas deles, ele começa a ir para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E ele vai para um lado e vê que o público gosta mais, ele recebe mais elogios, ele é chamado de genial, né? Os adjetivos que as pessoas gostam hoje em dia, inovador, revolucionário, né? Nunca ninguém fez algo desse modo e ele vai pendendo para esse lado. Ora, como a verdade dele está isolada, não está ligada num todo, né? Não está ligada numa hierarquia, e perceba, ter uma vida moral é exatamente isso, é conhecer a hierarquia das coisas, né? Lembre-se, o sexo não é errado, né? Comer uma boa torta não é errado, né? Fumar não é errado, beber um bom vinho não é errado, né? O problema é você quebrar a hierarquia das coisas, né? Então você tem que escolher entre preservar a sua família e fazer sexo, e você decide fazer sexo. Aí você erra. É uma perturbação na hierarquia, né? Você decide, você tem que escolher entre a sua saúde e comer a torta, e você prefere sacrificar a tua saúde por causa da torta. Aí você está cometendo um erro. Há um desequilíbrio na hierarquia, né? Como que, voltemos para o nosso filósofo, como que ele vai ter essa noção moral das coisas? Ou melhor ainda, como não tendo essa noção moral, ele não vai ser manipulado? Olha, se a verdade é isso, isolado, não tem nenhuma hierarquia onde ela se encaixa, essa verdade que eu estou tentando descobrir, e as pessoas estão me dando aplausos, eu me sinto tão bem com este aplauso. É claro que ele não vai fazer esse raciocínio no nível
explícito, mas a filosofia dele vai pendendo, e pode pender para uma mentira cada vez pior, né? Outro exemplo que eu coloquei é só imaginar todos os gênios bobões, né? Então você pega um daqueles gênios bobões da física, né? Que o cara é um gênio da física, mas não entende verdades básicas, né? Não entende verdades básicas da vida real. É o tipo de cara que olha para uma mesa e fala: ah, você vê uma mesa, mas na verdade isso aqui é um amontoado de átomos, né? É um tipo de estupidez desse tipo. Por quê? Porque ele está isolado, ele não sabe que a verdade é toda uma estrutura complexa, né? Então, nós estamos falando aqui de um perigo, ok? De um perigo de ser manipulado, de cair, de apresentar verdades parciais e assim por diante, né? Deixa eu te dar alguns exemplos, né? Existe um filme brasileiro fantástico chamado Boi Neon, né? O diretor, acho que é Mascarenhas o nome dele, se não me engano, alguma coisa Mascarenhas. Ele era um diretor de documentário e ele fez esse filme chamado Boi Neon, né? E no próprio filme Boi Neon, que é um filme muito sensível, ele presta muita atenção em todos os personagens, né? Bom, não tem como dizer que o filme não é muito, muito, muito bom, né? Mas lembra aquilo que eu falei pra você, que, quer dizer, o Sertiange nos falou, que é muito perigoso, né? Por mais que ele... Então ele descobriu a verdade, né? Ele descobriu a verdade de um vaqueiro, ele descobriu a verdade de uma mãe que vive com a filha dela, né? Numa vida mais ou menos nômade. Ele descobriu a verdade né? Tudo que está representado no filme, né? Só que ele está em perigo a todo tempo, ok? Se ele não cuida moral, ok? Cuidado, nós temos que quebrar essa ideia que moral é ficar com uma saia até o... Não é isso, pode ser, mas não é isso. Vida moral é saber a hierarquia das coisas. Vida moral é saber que Deus está no topo e tudo é organizado a partir de Deus, né? Que coisas são melhores que outras, né? Então é isso que eu estou querendo dizer com vida imoral, né? Não estou querendo dizer que o cara é um libertino. Quando a gente fala, as pessoas só pensam moralidade enquanto sexualidade, não é isso. Então ele está correndo todo perigo. Tanto é que eu consigo ver, sem conhecer a vida dele, eu consigo ver como ele caiu nesses perigos, né? A última cena do filme é uma cena pornográfica, lá aparece o cara fazendo sexo, aparece o pênis do cara e a mulher lá, uma cena totalmente sem sentido ali, né? E tudo bem, isso pode acontecer, os filmes têm altos e baixos, né? O cara colocou uma cena ali. Só que é interessante perceber o que aconteceu com o próximo filme dele. O próximo filme dele é um filme pós-apocalíptico, onde todo mundo é religioso. Mas eu só posso te simplificar aqui que é um filme estúpido. É um filme muito ruim. É um filme muito ruim. Tem uma crítica ali superficial, escondida nessa capa de arte pós-moderna, de colocar a mão no queixo, veja bem. Você percebeu? Como ele não tinha nenhuma base e ele descobriu uma verdade, não estou dizendo uma verdade no sentido de relativo, né, uma parte da verdade em Boi Neon, só que ele não tinha nenhuma base moral em que se assentar, ele não tem nenhuma segurança que o filme inteiro dele ou o próximo filme dele vai continuar sendo bom, continuar sendo belo, né? Então é isso que nós queremos dizer com um canalha descobrindo a verdade, né? Ou nós queremos dizer com esse meio que corrompe. Ora, o meio, é claro que o meio intelectualoide hoje em dia ele pende para a arte que desconstrui, Godard, Picasso, etc, etc. É claro que tem uma paixão, uma tara por isso, né? E ele é puxado para esse lado. Ele é puxado para denunciar, né, a crítica social. Então ele junta essas duas coisas que está na moda hoje em dia, né? Denunciar as coisas e ser pós-moderno, né? Bom, então nós temos que ter cuidado com isso, né? Deixa eu dar um outro exemplo que para mim é muito interessante, né? Você pega um cara como Nando Moura, né? Se você vê vários
vídeos do Nando Moura, eu não sei ultimamente, no último ano, mas ele tinha alguns pontos interessantes, né? Ele criticava ali algumas coisas interessantes e tinha algumas ideias interessantes, né? Só que ele não cuidou da vida moral dele, né? Novamente, não se trata em dizer que o Nando Moura, sei lá, ficou com um travesti ou comeu um monte de puta. Não é isso. Ele não cuidou na vida moral dele por... Como que eu sei? Porque eu vi transparecer isso, né? Ele, por exemplo, deixou que o ódio tomasse conta dele, né? Deixou que esse espírito de lacrar ou imitar, que é quase a mesma coisa, lacrar ou imitar, tomasse conta dele, deixou que o seu orgulho próprio, né? Ninguém pode contrariar a minha verdade, tomasse contra dele, deixou que a sede de ser reconhecido, talvez não de likes, porque ele pode até fazer, não, eu vou fazer esse vídeo que eu vou perder um monte de inscritos, mas a sede de ser olhado como um cara foda, né? Ele deixou tudo isso controlar a vida dele. Então ele não cuidou da vida moral dele. Porque a minha pergunta, a primeira vez que eu vi como ele estava descambando, foi como é que pode um cara que conheceu tanta verdade, como é que pode ele estar sendo tão idiota agora, ele ser praticamente um novo Felipe Neto, só que da direita, né? Como que pode? Como que pode estar acontecendo isso? Porque ele não cuidou da vida moral dele. E uma vez que você não tem essa base moral, né, as coisas podem descambar. E aí, descamba para que lado? Sensacionalismo, né? Sei lá, ele fez um dos vídeos dele lá que ele falou, antes do Olavo de Carvalho ter falecido, ele falou, Olavo de Carvalho morreu, sabe? Clickbait, todas essas desonestidades, né? Fez um vídeo para queimar os livros de Olavo de Carvalho. E aí ele vai descambando em coisas piores e piores e piores, né? Então é aí que está o ponto. Se você é um intelectual e não cuida da tua vida moral, você ser forte, você respeitar o belo, você respeitar a hierarquia do significado da vida, você descamba, né? Bom, posso usar como exemplo o próprio Lars von Trier, né? Os filmes deles nunca foram cristãos, nem perto de cristão, mas ele foi um ótimo diretor, né? Então se você assiste lá os filmes dele antes de Melancolia, né? Melancolia, você assiste Dogville, você assiste, eu acho que é Dancer in the Dark, Breaking Waves, né? O Anticristo, até que é um filme quase satanista, mas mesmo assim ele consegue, a despeito do que ele acredita, ele consegue atingir a verdade, né? Consegue ver as coisas, né? Então, parênteses aqui. Se eu faço um filme satanista e no meu filme satanista eu mostro uma mãe desprezando o seu filho, só que a representação dessa mãe desprezando o seu filho corresponde à realidade, não importa que o meu filme é satanista. Aquela parte aquela parte do meu filme é a palavra de Deus. O problema é que ela está num sistema corruptor, né? Então a pessoa pode ver aquela verdade e acreditar no filme inteiro. Por isso que há esse perigo. O mesmo perigo que há para um intelectual que não tem moral, né? Mas o que eu queria falar sobre o Lars von Trier é que daí depois ele faz coisas estúpidas de um nível horrível, né? Ele fez 2 filmes chamados Ninfomaníaca 1 e Ninfomaníaca 2, que assim, e eu não tô nem falando das cenas pornográficas, né? A gente poderia meio que relevar como a gente fez com o Boi Neon, né? Releva, tudo bem, o cara acha que sexo é tudo isso, é tudo a coisa mais importante do mundo, que merece estatuto de arte, tá bom, a gente releva, né? Não, os filmes são horríveis na sua essência, são horríveis no seu impulso, dá pra perceber que o único objetivo do Lars von Trier ali é impressionar, né? É chocar, né? E isso não é impulso para buscar a verdade, né? Tanto é que depois ele faz um outro filme chamado The House Jack Built, alguma coisa assim, The House That Jack Built, que é um filme sobre violência. Novamente, eu não tenho problema com um filme sobre violência. Se você pega um filme como Old Boy, que é um filme de 2003, um filme sul-coreano, ele é um filme cheio de violência, mas é um filme verdadeiro, é um filme bom, ok?
Então o problema não é a violência, mas é a violência pela violência, violência para impressionar, é a violência, a gente consegue quase ver o Lars von Trier olhando e falando, viu como eu não tenho medo de mostrar sangue, né? Me admire, né? Então perceba a situação perigosa que você vai estar, quer seja você vai querer ser escritor, professor, filósofo e assim por diante, se você não tem as suas bases morais muito bem assentadas, né? Não quer dizer, repare, não quer dizer que primeiro você tem que ter todas as suas bases morais assentadas e depois começar a fazer filosofia. Por quê? Porque isso é uma batalha constante, né? Eu estou tentando ainda assentar as bases morais da minha vida e eu tenho certeza que eu vou continuar o resto da minha vida tentando fazer isso daí, né? Não se trata disso, se trata de dar atenção à sua moralidade. Senão, acontece aquele filósofo que por causa de uma caganeira ele muda a sua filosofia, né? E olha, parece chulo, parece estúpido, mas se não há uma hierarquia na qual você se insere, hierarquia de verdade, o filósofo estava indo em tal determinado lugar, deu uma caganeira dele, ele ficou com muita vergonha, e aí ele vai fazer, e aí riram dele, e aí ele vai fazer uma filosofia inteira mostrando como a percepção do outro, na verdade, é opressora. E ele pode criar, você pode criar qualquer bobagem, né? Por quê? Porque você não sabe de onde está vindo a verdade que você está defendendo. Esse que é o ponto. Você não sabe de onde. Então esse tipo de intelectual, ele sempre está em perigo, né? Ele sempre está em perigo. E ele não pode ter essa segurança de se assentar em algo. Então eu vou falar sobre a flor, né? Eu moralmente me assentando na verdade, eu vou poder pressupor um monte de coisas, né? Não sei se estou sendo claro, mas eu vou poder pressupor um monte de coisa, eu vou poder falar sobre a flor, e esse pressuposto eu não preciso estabelecer, porque a verdade não está em mim. Eu estou assentado na verdade. E você ter uma vida moral é você buscar a beleza, a verdade, a hierarquia, né? Esse tipo de coisa. Então eu não preciso, com a minha força, trazer toda a verdade para minha descrição da flor. Eu posso focar na flor, e como eu estou assentado na verdade, eu busco estar assentado na verdade, né? E a moral é ter respeito pela verdade, essas coisas que eu não investiguei simplesmente vão aparecer, né? Quase que o contrário do primeiro tipo de pessoa, né? Quando eu estou descrevendo uma flor e eu estou num meio corruptor, né? Vai aparecer alguma porcaria, vai aparecer ali, talvez nessa obra ou na próxima obra. Talvez vai aparecer a cena de sexo ali do Boi Neon, ou talvez na próxima obra eu vou fazer algo tão porcaria como o Ninfomaníaco do Lars von Trier, né? Se por outro lado é o oposto disso, eu estou assentado na verdade, eu busco a verdade, eu respeito a verdade, eu busco a beleza, eu busco a força, né? O que vai transparecer, mesmo sem eu notar, é algo que ultrapassa até o trabalho intelectual que eu queria fazer ali, né? Vai transparecer a verdade maior, porque eu estou assentado nessa verdade maior, né? Já estamos num dos vídeos mais longos do canal. Se você aguentou até aqui, parabéns. Se você aguentou até aqui, você aguenta mais uma leitura desse parágrafo, né? Não haveria alguma coisa de chocante em ver uma grande descoberta feita por um canalha? A candura de um homem simples ficaria ofendida com isso. Escandalizamo-nos com uma dissociação que ofende a harmonia humana, porque você espera que alguém nobre seja alguém sábio. Lembre-se também que aqui o Sertian está focando mais em descobertas, o intelectual como aquele que afirma coisas, né? Eu falei no âmbito artístico, como aquele que admira. Se você for para o âmbito intelectual que afirma, aí os perigos se multiplicam muito mais, né? Não acreditamos nesses joalheiros que vendem pérolas e não as usam. Então perceba, pode ser que o joalheiro até use, né? Ele vende uma pérola e ele até usa a pérola, mas junto com a pérola tá bolinhas de fezes, ele não consegue apartar uma coisa da outra,
né? Eu diria que essa é uma ótima comparação para o artista que não tem moral, né? O canalha, o artista canalha, né? Ele pode até apresentar lá as pérolas, mas ou ele foca muito bem só naquela pérola que ele consegue apresentar. Se ele tentar expandir ou até no cotidiano como artista, ele vai correr o risco de não saber identificar uma bola de fezes, uma bolinha de fezes de uma pérola. Não acreditamos. Viver junto da fonte sublime sem participar de sua natureza moral soa como paradoxo. Qual é a natureza moral da fonte sublime? A força, a beleza, a verdade. Usar do poder de inteligência e fazer dele uma força isolada, uma excrescência, parece-nos um jogo perigoso, pois toda força isolada, no seio de um todo equilibrado, torna-se vítima dele.